Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 46. Hoje nós vamos mudar para outro tema, que é sequência, né? Mas o tema é afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Depois, na próxima página, nós temos um outro tema, porque esse tema anterior é pequeno. Anjos de guardas, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Mas nós mudamos o título, né? Que esse título aqui vai chamar-se Espíritos Familiares ou não. Espíritos familiares ou não. Você entendeu? É para ficar melhor assim, para não misturar. Então, afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Vamos ver aqui a pergunta que Allan Kardec faz. Os espíritos se afeiçoam, de preferência, a certas pessoas? Ele está perguntando se os espíritos, né, se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Então é natural, né, que os bons espíritos se simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem, porque às vezes a pessoa, por algum momento na vida, cometeu lá alguns deslizes. Mas como todos nós temos oportunidade de Deus de nos melhorarmos através da resignação, da paciência, da aceitação, da humildade, já que nós podemos nos arrepender, de acordo com o livro Céu e Inferno, livro de Allan Kardec, capítulo 7. Estude esse capítulo para você ver. Nós temos o direito de nos arrepender. Esse é o primeiro ato de quem comete um deslize, vamos assim dizer. Primeiramente, quem comete um deslize tem que se arrepender. Não basta você pedir perdão. Primeiro que se arrepender. A pessoa às vezes comete um deslize e corre e pede perdão a Deus. Não adianta você pedir perdão a Deus, porque você não o prejudicou. Mas então eu vou pedir perdão a quem? Primeiro você tem que pedir perdão a você mesmo. Primeiro. Então, primeiro você tem que se arrepender do deslize, do ato que você cometeu. Então, você se arrependeu? Sim. Segundo passo, pedir perdão a você. Depois que você pede perdão a você, que você se regenera, você entendeu? Você procura aquele que você prejudicou e diga-lhe: olha,
eu me arrependi do que eu cometi, porque todo mundo está sujeito ao erro. E Jesus mesmo disse, aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ninguém tem direito nenhum de acusar ninguém. Então eu me arrependi do que eu fiz com você. Mas não basta eu me arrepender. Eu pedi perdão a mim e agora eu quero pedir perdão a você. Aí, se a pessoa estiver rancorosa, se a pessoa estiver odienta, e eu não te perdoo, aí o problema já passa a ser dela. Sabe por quê? Porque você se arrependeu, você pediu perdão a si próprio, você reconheceu, e você foi até ela. Você foi humilde o suficiente de ir até a pessoa. Você pediu perdão. Ela não aceitou o problema, já passa a ser tudo dela. Agora, se ela diz assim, não, tudo bem, deixa isso para lá. Você tem que dizer assim, não, deixa para lá não. Deixa para lá não. Eu me arrependi, te pedi perdão. Agora eu vou reparar o erro que eu cometi. Ei, gente, e reparar o erro é o mais difícil. Sabe por quê, gente? Eu não sei se você consegue entender. No nível que nós nos encontramos, inferior, não é fácil reparar o erro que nós cometemos. Aí você vai me dizer assim, mas Luiz, esse assunto está dentro desse assunto que você está lendo no livro do Espírito, mas é lógico, ué. Eu não saio do conteúdo da obra, não. Mas não é fácil reparar o erro. Sabe por quê? Por exemplo, vice-versa. Mas o homem trai a mulher, vice-versa. Tanto ela também trai ele. Mas vou mostrar isso só para você ver. Você chega nele e pede, você diz assim, olha, eu reconheço que errei, peço-lhe perdão. Agora eu peço a você que me dê a oportunidade de eu reparar o meu erro. E ele diz para você assim, tudo bem, faça a tua parte. Só que, gente, não é fácil você confiar mais na pessoa. No nível evolutivo, o que nos leva a não confiar na pessoa mais? A não acreditar mais na pessoa aqui na Terra? O fato de nós não sermos evoluídos. Porque o espírito evoluído, ele não possui esse tipo de sentimento negativo uns para com os outros. Ele não se importa. Mas o espírito primitivo, você, gente, você pode se pintar de ouro para ele, para ela, que nunca mais ele acredita em você. Você entendeu? Nunca mais ela acredita em você. Você viu que eu estou narrando os dois, o homem e a mulher. Você entendeu? Eu vou longe nesse assunto. Então, ela se pinta de ouro e de diamante, mas ele não acredita nela. Por fim, sabe o que vai acontecendo? Ele vai se distanciando dela. Ele vai se distanciando. Ele vai se distanciando.
e vai se distanciando, e você pensando assim, ó, ele está desfazendo de mim, ele está me humilhando. Não é não, gente. É que ele não conseguiu perdoar aquela traição que você cometeu. Você entendeu? É vice-versa. E vice-versa. Ela também vai se distanciando dele. Você liga para ele, ele não te atende. Você liga para ela, ela não te atende. Você liga para ele, eu estou viajando. Você liga para ela, eu estou na casa, e inventa um nome. E vai distanciando. E ele vai se distanciando de você, você vai se distanciando-se dela, até de repente desaparecer tanto ele quanto ela. Por quê? Porque ele não conseguiu te perdoar. E se é o contrário, ela também não conseguiu te perdoar. Agora, um esclarecimento. Se realmente ela te traiu, pode ter certeza que ela, perante a providência divina, ela responderá demais. Porque ela não só traiu a si própria, como ela traiu a própria consciência, traiu a consciência divina. Ela não traiu você. Agora, se ela não te traiu e você distanciou-se dela e você achou que ela te traiu, pode ter certeza, você vai pagar amargamente. Você vai pagar amargamente, porque você a julgou, você a condenou, e vice-versa, você condenou ele. Você disse que ele te traiu, mas ele não te traiu. Aquilo tudo não passou-se de um transtorno que ele estava. E tudo aquilo também você estava num transtorno. Então você entendeu que eu tratei dos dois casos, né? Ele responde amargamente perante a consciência divina. Porque você sempre foi, como se diz o ditado, perante aquela situação, você não cometeu erro nenhum. Mas ele achou que você cometeu. Ele achou. E ele alimentou aqueles desejos, aquele sentimento. E ele responde amargamente depois, quando desencarnar. Agora, você também responde amargamente se você traiu. Porque todo sofrimento que ele passar, você sofrerá as consequências perante a providência divina. E também, se ele te traiu, o sofrimento que você passar, ele responderá amargamente perante a contabilidade divina. Essa questão não é brincadeira, gente. Então, quando você perceber que ele ou ela está se distanciando de você neste momento, que ele está te evitando,
ou que ela está te evitando, é porque ela não te perdoou. É porque ele não te perdoou. Agora, primeiro passo que a doutrina dos Espíritos nos ensina: reconhecer o erro, pede perdão e depois reparar. O que é a reparação? Durante aquele período, você tenta mostrar para a pessoa que você não cometeu aquela traição. Vamos pensar assim, para simplificar. A reparação é como você pega um prato, ou melhor, uma tigela de vidro, e você deixa ela cair no chão. Vira 1000 pedaços. Aí você vai lá e pega uma cola, aquela colinha, né? Aquela colinha Super Bonder, né? Tá fazendo propaganda de cola, porque eu não ganho nada com isso. Aí você começa a colar pedacinho por pedacinho de vidro. Você começa a colar. Isso chama-se reparo. Reparo na tigela. Você vai tentar novamente colar todos os pedacinhos. Até você ter de volta aquela tigela na tua frente, toda remendada. Quem olha assim fala: nossa, mas que tigela remendada. Mas pelo menos você reparou os defeitos da tigela. Quebrou tudo, não quebrou? Agora você juntou os cacos e colou os cacos. Agora, se a pessoa, durante aquele período que você está tentando reparar, e você observa que a pessoa está se distanciando de você, está entendendo? Que ela está distanciando de você ou que você está distanciando dela, o problema já é dela, perante a providência divina. Deixa que Deus, no bom sentido, não é Deus não, deixa que a providência divina resolva essa situação, porque não vai ser você que vai conseguir virar a cabeça daquela tonta ou daquele tonto. Não vai ser você que vai fazer aquele tonto enxergar ou aquela tonta enxergar. Por isso que nós temos que pensar muito antes de cometermos qualquer ato. Porque tudo tem um preço. Agora, quando se fala nesta questão, isso envolve-se casais, namorados, sociedade. Quantos jovens, quantas pessoas que roubam, que furtam, né? E que eles tentam reabilitar. Tem alguns órgãos que tentam recolocar aquele criminoso, vamos dizer assim com todo respeito que ele merece, tenta recolocar ele no mercado de trabalho, mas dificilmente ele consegue. Porque vamos dizer, ele cometeu um crime, furtou. Beleza. Ele foi pego, julgado, preso, cumpriu lá 8 anos de cadeia, tá bom? Aí, tem alguns órgãos no Brasil, no mundo, que pega aquele preso e apresenta ele a alguns empresários. Os empresários ficam assim com um pé na frente e outro atrás, mas dá emprego. Só que lá dentro da fábrica,
Os amigos não, ali que trabalham junto com ele, não confia nele, não acredita nele. E ele, com toda honestidade, todo dia ele passa no sensor e nada é encontrado no corpo dele. Mas a mente daquelas pessoas lá dentro, companheiros dele de trabalho, o julgam o dia inteiro. Esse aí ficou preso 8 anos por ter roubado. E isso dificulta essa pessoa a se reabilitar, a se reintroduzir novamente no trabalho, na sociedade. Porque todo mundo o apedreja. Agora, se ele manter a firmeza e nunca mais cometer aqueles atos, ele retorna à pátria espiritual reluzente de luz, enquanto a sociedade que o apedrejou durante aquele tempo e que não lhe deu oportunidade, a sociedade paga perante a providência divina. Quantas moças que em dado momento, às vezes, cometeu um deslize. Gente, quem não está sujeito a um deslize? E às vezes ali, né, comete um deslize, o homem também comete um deslize, quando mais novo, lá seus 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos. E tem muitas pessoas que são tão ignorantes que dizem assim, olha quanta ignorância. O homem pode sujar o quanto ele quiser, ele pode se sujar o quanto ele quiser, que ele toma um banho e ele continua limpo. Isso é ignorância. E a mulher sujou uma vez, nunca mais ela é a mesma. Isso é ignorância. Porque não é a sujeira do corpo físico, é a sujeira moral, é a sujeira da consciência. Porque a mesma promiscuidade que a mulher cometeu e que está registrado na consciência, o homem também cometeu e está registrado na consciência dele. Do mesmo jeito que ela responde perante a providência divina, ele responde também. Então, a sociedade, a humanidade é maldosa. Ela não sabe, ela não tem noção do que faz. Mas está aí. Quantas pessoas não julgam os outros sem conhecimento de causa e de efeito? E aquelas pessoas que ouvem apenas um lado da moeda e descem a lenha nas pessoas. E não procura saber o outro lado. Mas está aí uma forma para você observar. Se ela começa a distanciar de você, não é porque ela tem outro, não. É porque ela não te perdoou. Se ele começa a se distanciar de você, não é porque ele tem outra, não. É porque ele não perdoou o que você fez. Ainda dói no peito dele. Ainda dói na consciência dele. Dói. Porque a traição não é brincadeira, gente. Por mais que quem é traído é quem trai, mas fica aquele sentimento negativo no coração do outro. Então você tem o dever e a obrigação e a responsabilidade de chegar nele e pedir perdão. Pedir perdão. Olha, eu reconheço que errei. Ou eu reconheço que levei você a pensar dessa forma. Por isso eu te peço perdão. Eu não cometi o erro. Eu não te traí. Mas eu peço que você me perdoe por eu ter te levado você a estar nestas condições que você está agora.
Mas me dê uma oportunidade para que eu possa te provar. Me dê uma oportunidade. E assim, tanto você deve fazer isso, quanto ele deve fazer isso com você. Diálogo entre os casais. Diálogo entre as pessoas na sociedade. Está entendendo? Por isso que as pessoas brigam. Porque não tem diálogo. Não tem transparência. E vocês pensam que vocês vão vencer do jeito que estão agindo? Não. Vocês não estão vencendo. Vocês estão complicando mais a evolução de vocês, tanto nessa existência quanto para as próximas existências futuras. Vamos para o próximo vídeo.